da puta. Ai, Igor, você vai me pagar. Se eu nascer, tem que Luiz. Eu esqueci o que eu ia falar. Os faróis do carro, seu sorriso calmo, luzes do cenário, sonhos enquadrados, olhos estrelados, voltas nesse espaço, tantos dias claros, longe dos teus braços. Essa é uma história muito real, né? É uma coisa que acontece cotidianamente. E assim, é muito próximo da gente também, né? E a gente vivencia muito disso, mesmo que a gente esteja em 2025 e muita coisa tenha sido superada, a gente ainda tem muito chão pela frente, né? O meu personagem é a Lúcia, que foi um personagem difícil de fazer porque ele é muito diferente de mim. A Lúcia é uma mulher controversa, assim, ela ama muito o filho, né? Mas ela não aceita a condição dele. E isso é que gera todo o conflito do filme, né? Ela é uma história que já existia, ela foi pré-concebida numa das matérias, né, de concepção narrativa, no final de 2023, e ela foi sendo aprimorada, né? Ela inicialmente era para ser um pouco maior e também um pouco mais focada na questão do luto e da consequência que aquilo traria para personagem da Lúcia, né, da personagem da Fernanda. Ela seria um pouco diferente, mas a essência dela não se perdeu. E desde o início, né, eu convidei a Fernanda para poder fazer a personagem. Eu já tinha em mente como seria e a gente conversando e tudo mais, falei, Fernanda, eu acho que você seria uma ótima personagem. Ela não tinha sido totalmente finalizada, mas ela foi finalizada de acordo até com a Fernanda mesmo. É uma coisa assim que não... lógico que é diferente dela. A Lúcia, ela é uma mulher, assim... Ela é uma mulher moderna, ela criou esse filho sozinha, ela tem esse amor incondicional por ele, mas quando ele conta para ela sobre a homossexualidade dele, ela surta, porque a Lúcia é aquela pessoa assim, ai, tudo bem, mas na minha família não, né? Tanto é que ela fala que ela vai arrastar o nome dela pra lama, porque ela é uma mulher muito conhecida. Então, foi muito difícil para eu fazer isso, porque eu não sou assim, né? Mas foi muito legal. Eu não sou atriz profissional, eu tentei fazer o que eu pude, eu gostei muito de fazer. E eu me dou muito bem com o Igor, né? Com os meninos também, com os outros. Mas eu e o Igor, ultimamente, nos últimos meses, a gente ficou muito mais próximo. Então foi mais fácil de fazer isso, as cenas mais fortes, assim. E apesar da gente não ser ator, né, e tudo mais, eu acho que ela foi excelente em muitos momentos. Às vezes quando a gente terminava uma cena, né, a gente ficava assim, nossa, ficou muito boa, muito boa. Realmente, assim, é claro que a gente está com um recurso muito limitado, foi um desafio muito grande fazer isso com câmera de celular, apesar dela ser uma câmera boa, foi complicado de manusear e adequar os quadros, né? E pensando também na questão dos recursos de iluminação, de várias outras coisas, né? Que a gente fez gambiarra, pegou aqui, pegou ali. Então, assim, a gente correu muito atrás de tudo, né? Eu e o Fernando, a gente ficava o tempo todo procura uma coisa ali, faz aquilo ali, e via o que dava para fazer. Eu acho que a gente
trabalhou muito bem, né, em conjunto nessa parte, porque eu acho que ficava mais nós dois, então a gente tinha uma certa sincronia. Minha jornada aqui foi dupla, atuei na produção executiva, também como continuista, né, que foram papéis complementares. Na produção executiva, meu foco foi garantir que a gente tivesse todos os recursos necessários para tirar a ideia do papel, seja o equipamento, o local de filmagem, né? Foi como montar um grande quebra-cabeça e foi uma experiência muito gratificante ver a história saindo do papel. Paralelamente, atuei também como continuista, né? Se na produção executiva o foco é uma visão ampla do projeto, né? Como continuista no detalhe, né? Garantir que cada objeto, cada movimento, que tudo estivesse no lugar certo. Então essa dualidade me permitiu ter uma compreensão ampla de todo o processo cinematográfico. Então eu pude ver como as decisões tomadas, né, durante a produção impactavam diretamente o dia a dia das filmagens e como essa atenção aos mínimos detalhes ela foi importante para a qualidade final da obra e eu sou imensamente grato por ter feito parte desse curta-metragem, por ter participado, né, com as minhas funções nesse filme, que me proporcionou uma experiência, um crescimento que eu tenho certeza que vai ser muito importante, vai ser muito útil na minha vida profissional daqui para frente. Nessa busca de material e de cenário mesmo, que a gente fez a locação foi na casa dela, então assim, a gente já tinha uma visão de como seria. E além disso, mais um desafio de eu atuar no próprio filme, né, assim, foi uma coisa assim, pra gente poder ganhar tempo também, para poder ficar mais fácil de ser gravado. Assim, eu ficava com medo de não ter expressão e tudo mais. Eu acredito que apesar da história ter esse lado da não aceitação, né, da sexualidade do filho, a personagem principal é a da Fernanda, é a Lúcia. Então, a estética do filme, a composição foi muito bem pensada, elaborada para a gente criar esse projeto, né, esse filme que vai ser lançado aí. E apesar de ser um filme de drama, para mim foi muito desafiador, né, porque o luto, né, remete ao preto, né, e eu fiz pesquisas, eu fiz projetos, fiz algumas curadorias, li algumas coisas sobre e pensei do que a gente poderia trazer de estética, né? E tanto na estética quanto na iluminação, que a gente usou o tempo todo durante as gravações, foi iluminação quente, trazer cores vivas, tons terrosos, cores que marcassem, e a estética do cenário foi muito bem elaborada para ter essa junção, essa conectividade com o figurino. Foi muito desafiador também sair desse luto, né, trazendo cores para, né, para protagonista, cores luminosas, cores claras, cores vivas, estampas, e que fizessem, né, a diferença desse... que independente do luto, a vida continua, né, a vida segue, e usando cores vivas, né, para lembrar, ter boas lembranças, né, do seu filho, que saíssem nessa fase de vida dela, né, no que ela busca durante o cotidiano dela, que não é só viver o luto, e também ter boas lembranças, e lembranças também usando, né, algumas peças, algumas roupas da época em que ela ainda tinha o seu filho, e isso foi muito legal e muito, repetindo, muito desafiador, mostrar e fazer esse diferencial que a vida continua e que independente de usar o preto, a gente vê o luto, a vida que segue, e trazer boas lembranças e boas memórias para isso. Eu
queria agradecer muito as pessoas que apoiaram a gente, né? O pessoal da figuração, né? Os meninos, a minha irmã. Assim, agradecer demais a Julinha. O Jonathan, então, eu vou falar, ele é uma pessoa, ele virou um querido, ele já era, né? Virou mais querido ainda, porque ele se dispôs a qualquer hora, ele chegava lá em casa. Julinha também foi muito solícita. E eu só tenho a agradecer a todo mundo que participou, a todo mundo que se dispôs a vir nas gravações, os figurantes, a irmã da Fernanda, os meus amigos também que participaram, e principalmente Jonatas, que foi assim, uma peça fundamental para tudo acontecer. A Julinha também, que fez assim, cenas ótimas aqui com a gente em uma dos dias específicos, mas também que foi muito solícita. E agradecer a todo o grupo, né? Acho que a gente funcionou muito bem. Cada um fez sua parte muito bem feito. A gente trabalhou muito bem todos esses meses. E principalmente a Fernanda, né? Que a gente trabalhou assim, com muita sincronia. E também exaustivamente, com pouco recurso, mas foi ótimo. Eu acho que a gente sai com uma nova experiência depois desse filme. E é isso. Cena 9, take 1. Perdão, gente.